Encerrada a ordem do dia, passemos ao espaço do grande expediente. Primeira vereadora inscrita, vereadora Marisol Santos, que abre mão do espaço. Próxima vereadora inscrita, vereadora Estela Balardim, que fala conosco da tribuna. Declaração de líder do Republicanos. Bom dia novamente, senhora presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras. Infelizmente, eu subo nessa tribuna para falar de política, né? Para fazer o meu trabalho. Pelo jeito, isso não é bem visto e bem quisto nesta casa. Mas eu, particularmente, concorri a vereadora por acreditar numa ideologia, por ter uma ideologia, por querer uma cidade melhor e por entender que isso se faz com política pública, com discussão, com debate. Então, isso me faz estar aqui. Não sei o que motiva os outros colegas, senão a vontade de fazer política. Eu subo para falar de temas que eu já tratei, que eu já abordei, mas que, infelizmente, ainda não tiveram a solução. Porque a nossa cidade, ela anda muito parada. A nossa cidade, ela é tão grandiosa, ela é tão importante para o Rio Grande do Sul, para o nosso país. Ela tem tanto a contribuir, mas quando os nossos bairros, quando toda a nossa cidade, ela está abandonada, parada, essa contribuição, essa pujança não consegue alcançar o patamar que deveria. Caxias merece muito mais. Eu venho falar de duas questões do loteamento. Eu vou começar pelo loteamento Vêneto, que tem um loteamento, que também é o loteamento Vêneto 2, logo acima, o que está fazendo com que haja vários desmoronamentos no loteamento abaixo. Isso está causando muita interferência na casa das pessoas. Eu conversei com moradores que perderam seu animal de estimação por causa desse desmoronamento. Ele acontece desde setembro do ano passado. Então, aconteceu em setembro do ano passado e aconteceu novamente nas chuvas de maio. A gente consegue ver no mapa, e peço para que a TV Câmara coloque, a parte que está em vermelho é o loteamento que está sofrendo com os desbarrancamentos. A gente vê que tem uma grande área verde que está em discussão. A quem pertence, se pertence ao município. E a gente vê que essa discussão ela vem desde o ano passado. E a gente precisa, então, de soluções eficazes, rápidas, que resolvam e respondam o problema das pessoas. Porque isso está colocando em risco a vida delas, isso está colocando em risco a casa delas, a moradia delas, o bairro que elas têm orgulho de chamar de seu. E junto a isso vem o Matioda, que tem o mesmo problema, que eu e o vereador Bressan já trouxemos aqui. Acima a gente tem o loteamento Vila Gaudí, que ainda está em estruturação. A gente vê que ele não tem casas, mas que logo abaixo tem uma grande área verde. E essa área verde faz com que haja desmoronamentos no bairro Matioda. Mais uma vez, causando danos às moradias, dano à vida das pessoas. A gente já entrou em contato com a SMU, não obteve respostas, o que me fez hoje marcar uma reunião novamente. Eles pediram para que eu falasse por telefone, mas não, eu preciso levar essa questão presencialmente, junto aos moradores, para que eles entendam a seriedade do que a gente está pedindo. É uma simples fiscalização
para que eles vejam o que pode ser adequado nesses novos loteamentos, para que os nossos bairros, os antigos loteamentos da nossa cidade, não sejam atingidos de maneira tão ruim que é um desmoronamento. Imaginem o pavor de você estar em casa e ver que ao lado da sua casa o barranco começou a desmoronar. Você teme pela sua vida, pela vida dos seus familiares, pela sua integridade. A nossa cidade, ela precisa crescer. Ela cresce cada vez mais, ela é acolhedora. Ela recebe gente de todos os lugares. E, obviamente, isso faz com que haja a necessidade de novos loteamentos, de novas moradias, de novos locais para essas pessoas que chegam até Caxias do Sul possam viver. Mas a gente não pode aceitar que a criação de um loteamento bote em risco um loteamento, um bairro já existente. Então é isso que eu venho nesse grande expediente hoje clamar, para que a gente tenha fiscalização, para que a gente tenha eficácia nas questões da nossa cidade. É importantíssimo que a gente olhe para a população com prioridade. Para que a gente olhe para as moradias, para as condições dignas de moradia com prioridade. A habitação, ela é algo que influencia diretamente na vida das pessoas, na qualidade de vida das pessoas, e era disso que nós estávamos falando até agora. Qualidade de vida, prevenção, como que nós vamos tratar de temas mais complexos, como a saúde, como a educação, se a gente não está conseguindo em Caxias do Sul ter uma secretaria de urbanismo que fiscalize os novos loteamentos que estão aparecendo na nossa cidade. Sendo que a gente tem uma secretaria de habitação que não consegue dar resposta eficaz, rápida, para pessoas que tiveram a estrutura das suas casas comprometidas por desbarrancamentos. Então, é ótimo a gente ter uma desculpa para não conseguir resolver os problemas. E essa desculpa que está sendo utilizada agora é a chuva. Mas então, por que ao invés de utilizar a chuva como desculpa, a gente não utiliza ela para ver o que ela causou na nossa cidade? Para ver o que ela causou na vida dessas pessoas. Desde setembro do ano passado, os moradores do Vêneto estão pedindo a ida da prefeitura lá. Isso não aconteceu. Faz muito tempo que a gente está pedindo a questão da fiscalização da Vila Gaudí por causa do que está acontecendo no Matioda. Mas a gente não tem a resposta. Então Caxias, uma cidade grande, uma cidade acolhedora, está parada, está abandonada. E eu não posso continuar aceitando isso, vendo o sofrimento dos moradores, vendo o quanto a gente precisa dar essas respostas para que a gente consiga resolver um problema que é primordial, que é a questão da habitação. Então, que a gente possa falar de habitação digna, de moradia digna, que a gente possa falar sobre fiscalização eficaz e que a gente possa ver isso na prática, para que esses loteamentos não sofram mais, para que eu não tenha que continuar indo nos bairros da nossa cidade para ver situações como essa, para ouvir relatos de mortes de animais de estimação. Isso dói, isso causa sofrimento na minha vida e não me atingiu diretamente. Então imagina na vida dessas pessoas. Então eu deixo aqui esse meu pedido. Mesmo sabendo que hoje eu terei a reunião com a SMU,
eu já quero deixar pautado nos anais desta casa e no meu grande expediente que a gente precisa das respostas e que a gente precisa das soluções para essa questão. Muito obrigada. Declaração de líder da bancada.